Olá, eu sou o pastor José Carlos e trago para você mais uma reflexão dentro aqui do nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê um joinha para que o YouTube entenda a relevância, desse canal e compartilhe também, ative o sininho das notificações, ok? E hoje eu quero falar a respeito do nascimento de Jesus, a pessoa de Jesus, ok? Tá pronto? Então vamos lá. Bom, como todos nós sabemos, dia 25 de dezembro é uma data festiva, comemorativa, comercial, lucrativa, triste, alegre. Esta é uma das datas mais celebradas no planeta. E tudo isso por uma importante razão. Nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que criou todo o universo, que despiu-se de toda a sua grandeza e majestade e veio nos redimir das garras do pecado, assumindo assim a nossa humanidade. Por essa razão, o nascimento de Jesus foi o divisor de águas de toda a história da humanidade, de toda a história da criação. Tanto que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até os ateus, até quem não crê no Senhor Jesus, se orienta no tempo através desse calendário. Estamos hoje no ano de 2021, depois de Cristo. Século 21, depois de Cristo. Hoje eu quero refletir com você sobre este evento de uma maneira mais específica e que consta de alguns detalhes que eu quero estar focando nele juntamente com você para nós entendermos o papel de Jesus entre os homens aqui na Terra e a relevância do cristianismo. Bom, o nascimento, como nós sabemos, foi cercado de acontecimentos interessantes, alguns dos quais eu vou estar falando, comentando com você aqui. E, bom, primeiramente o seu nascimento. Eu vou começar lendo em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 25, que vai nos trazer aqui detalhes do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E o que é que se diz por intermédio do profeta? Diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu então Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não a possuiu, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz ao seu filho, o qual pôs o nome de Jesus. José, ele era um homem justo, diz a palavra, e ele não quis abandonar Maria pelo fato dela estar grávida e aí deixar tudo por conta dela, se eximir da responsabilidade, não. Ele quis fazer isso porque, sendo assim, ele levaria toda a culpa da gravidez de Maria e Maria então ficaria por inocente, porque não era comum uma jovem virgem engravidar-se, ou alguém que estava desposada se engravidar, e isso ia trazer certo desconforto para a família, quando muito assim, vergonha. Então José, querendo poupá-la desta vergonha, então ele assumiu o ônus de rejeitá-la e levar toda a fama de um mau marido ou algo dessa natureza. Mas, continuando. De todos os nascimentos sobrenaturais descritos nas Escrituras, o nascimento de Jesus foi o mais emblemático e o mais importante também, pois não era um simples homem que estava vindo ao mundo, não era o nascimento apenas de um bebê, mas sim o próprio Deus encarnado vindo ao mundo através da gravidez de Maria.
Nos 4 livros da Bíblia que contam a sua história, os quais nós chamamos de Evangelho, é fácil constatar que não se trata da biografia de um homem comum, mas do Deus que se fez à imagem e semelhança do homem, para que por sua morte e ressurreição, o homem voltasse, ou o homem pudesse voltar a ser imagem e semelhança de Deus, aquele que o criou. Daí a importância da sua vinda. Na ocasião da criação, Deus falou a respeito do homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, mas enquanto Mateus descreve a divina humanidade de Jesus, como vimos no início, na leitura, João, por outro lado, o descreve em sua divindade humana. Vamos ver como é que João relata a ocasião da vinda de Jesus. João 1, capítulo 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Observemos que nesse texto, João, ele não fala do nascimento de Jesus, mas ele fala da sua patente divina, da sua existência eterna, o que nos leva a entender que, mesmo antes de nascer, Jesus já existia na eternidade passada. Então Jesus, na perspectiva de João, não apenas nasceu, ele veio. E se veio, é porque estava em outro lugar, já existia, né? E João fala, né, porquanto já existia antes de mim. Ouça mais em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o nascimento de Jesus, na verdade, foi um envio, foi proposital, foi Deus enviando o seu próprio Filho ao mundo para abrir o caminho da salvação para o homem. E esse fato, então, nos remete ao segundo ponto dessa reflexão. Enquanto todos dormiam. Olha só, é interessante que nessa noite, enquanto Deus estava enviando o seu Filho ao mundo, o mundo estava dormindo. Ninguém se deu conta de que naquela noite aconteceu algo que ia mudar para sempre os rumos da história da humanidade e também da eternidade. Mas lá no céu, diz a palavra, houve uma grande celebração. Os anjos sabiam da importância daquele momento para a história da humanidade e celebraram com alegria este momento, o nascimento de Jesus, com muito louvor e com muita alegria. Isso nos mostra, amados, por outro lado, quão tenebrosas trevas cobriam a terra por causa do pecado, que o mundo não se deu conta de que a luz veio ao mundo, mas o mundo o desconheceu. Olha só o que diz Isaías, capítulo 9, versículo 2, a respeito disso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E João também, em seu evangelho, ele acrescenta, no capítulo 1, versículos de 1 a 10, ou versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As trevas do pecado eram tão intensas que os homens não conseguiam ver a luz por si mesmos. E o agravante é que eles já estavam tão acostumados com a escuridão que, quando veio a luz, eles se sentiram incomodados. Ouça o que o próprio Jesus diz sobre isso anos mais tarde. Em Lucas, capítulo 6, versículo 39. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Pois é, era assim a condição da humanidade na época que precedeu o nascimento de Jesus. Cada um andava desgarrado como ovelha, cada um estava perdido nos seus próprios caminhos. Então era essa a realidade daquela época, e era assim que o mundo estava. Mas João ainda diz, em capítulo 1, versículos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Por conta disso, então vamos para o nosso próximo ponto, o nascimento anunciado por um anjo. Olhando para a terra, um anjo vislumbra ali alguns pastores nos arredores de Belém. Eu posso imaginar que um anjo querendo contar as novidades para alguém na terra, mas estavam todos dormindo. Mas olhando nos arredores de Belém, então o anjo ele se depara com alguns pastores e ele se dirige então àqueles pastores que, ao que tudo indica, eram os únicos que estavam acordados naquele momento. Eles foram os primeiros a receber a notícia e puderam então testemunhar um flash da festa que acontecia no céu. Olha só o que diz Lucas a respeito desse momento. Lucas 2, capítulo 8 a 18. Texto um pouco longo, mas vale a pena ouvir. Olha só. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o seu povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que Deus nos deu a acontecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Mas olha só que coisa interessante. O filho de Davi, sendo comunicado por anjos a um grupo de pastores durante as vigílias da noite. E onde é que esse menino estava? Esse recém-nascido? Numa estribaria, porque, como diz a palavra, não se achou lugar para eles em nenhuma hospedaria, em nenhum hotel, nenhum lugar a não ser uma hospedaria, e eles tiveram que colocar Jesus, então, no que a gente chamaria hoje de cocheira, né? Seria um presépio, uma manjedoura. Mas continuando, era propósito de Deus então que a vinda do Salvador ao mundo acontecesse num cenário de extrema simplicidade e pobreza, para que ele pudesse se identificar com a miséria em que a humanidade se encontrava por causa do pecado, que ele pudesse se identificar com o mais miserável dos homens. Uma estribaria foi o local do seu nascimento e uma rude manjedoura foi o seu berço. Os primeiros que souberam do seu nascimento foram quem? Pessoas letradas, pessoas de patente mais elevadas, escribas, fariseus, profetas? Não. Pastores que estavam ali guardando seus rebanhos durante a noite, enquanto todos dormiam. Jesus, o Filho de Deus, nascia. Hoje em dia, quando nasce alguém do nosso ciclo de relacionamento, né, logo todos ficam sabendo, é menina, e fica aquela alegria, e é fotografia daqui, fotografia dali, presentes, chá de fralda, fotos, vídeos e tantas outras coisas. Mas o nascimento de Jesus não teve uma ressonância parecida com essa. E nem o impacto social que, como rei, deveria ter. Mesmo para o contexto daquela época, afinal, todos estavam dormindo ou adormecidos pela condição pecadora em que viviam. Não reconheceram o momento da visitação do Senhor. E mais um agravante disso tudo é que durante a vida terrena de Jesus, muitos também não reconheceram como Messias, principalmente os religiosos daquela época que estavam esperando um Messias triunfal, um Messias montado em um cavalo branco, um guerreiro, um general. Mas Jesus, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas na noite ali do seu nascimento, apenas alguns pastores trabalhando na madrugada dentro no pastoreio dos seus rebanhos viram ou receberam a notícia.
Por outro lado, o céu estava em festa, pois os anjos sabiam mais do que ninguém a importância daquele momento, a interferência de Deus no rumo da humanidade. Porque Deus, Ele jamais deixaria o homem perpetuamente perdido nos seus delitos e pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que foi impossível ignorá-lo. O que nos leva a refletir sobre um outro detalhe: os magos do Oriente. Passado alguns dias, num lugar bem distante dali, uns magos do Oriente, que nem eram judeus e, portanto, não faziam parte do povo escolhido, ficaram sabendo da notícia através das Escrituras e guiados por uma estrela, chegaram até Belém. Antes tinham ido até Jerusalém, porque se tratava de um recém-nascido, o rei dos judeus. Então os magos presumiram que Jerusalém pudesse ser o lugar onde Jesus nasceu, mas não. Lá em Jerusalém eles ficaram sabendo que esse recém-nascido nasceu em Belém, uma aldeia muito pobre ali, pouco distante de Jerusalém. E eles então foram homenagear o recém-nascido rei dos judeus numa pequena vila de Belém. Ouça o que diz Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E Mateus 2, versículo 11 diz o seguinte: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, presente digno de um filho de rei. E, na verdade, esses presentes, eles tinham, de fato, um teor profético, ouro, incenso e mirra, Dificilmente alguém daria essas coisas de presente. O ouro talvez até desse, mas incenso e mirra, então, tinha uma conotação profética a respeito daquele menino. Então, acho que os magos que foram visitar Jesus, na ocasião do seu nascimento, eles tinham muito mais informações do que aparentemente nós sabemos. E o fato dos magos do Oriente terem entrado nessa história revela de modo muito claro que Jesus não veio apenas para salvar os judeus, mas para salvar toda a humanidade, ou todo aquele que nele crê, não importando sua raça, sua nação, sua naturalidade. Ele veio para todos aqueles que creem nele. E, concluindo aqui a nossa abordagem a respeito de Jesus, o Filho de Deus, a história do nascimento de Jesus traz ensinamentos relevantes para toda a vida, não somente para o dia do Natal, porque afinal, se nos lembrarmos desses acontecimentos somente nesse dia, se nos lembrarmos da importância de um almoço em família somente nesse dia, se nos lembrarmos dos pobres somente nesse dia, se tivermos um sentimento festivo, fraternal, amoroso somente nesse dia, então não teremos entendido o propósito da vinda de Jesus ao mundo e reduziremos essa data a uma festa mística, sem nenhum valor espiritual, como muitas outras festas no calendário. E é isso, meus amados. Lembre-se, o mais importante sobre o nascimento de Jesus não é sobre ele ser o divisor de águas da história da humanidade, mas sim que ele seja o divisor de águas da sua história. A sua história antes de Cristo e a sua história depois de Cristo. Isso é, se Jesus já tiver entrado na sua vida, e se ele ainda não entrou na sua vida, peça a ele para fazer isso nesse momento. Ore pedindo que ele entre na sua vida, para que a sua comemoração no Natal, inclusive, tenha um propósito de glorificá-lo, que não seja apenas uma festa que termina quando termina a festa, mas uma festa que terminará jamais, continuará no céu. Amém? Porque só assim o seu Natal terá um significado mais profundo do que um simples feriado no calendário. Amém? Que Deus te abençoe. Se você foi edificado por essa mensagem, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de dar um joinha, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e um Feliz Natal.